Sessão extraordinária do dia 12 de janeiro de 2026. Senhoras, senhores vereadores, boa tarde. Solicito a primeira secretária que proceda a chamada regimental. Câmara Municipal de Carlinhos, sessão extraordinária 12 de janeiro de 2026. Lista de presença: Antônio Carlos Gomes presente, José Cláudio de Souza Branco presente, Kennedy Henrique Romeu presente, Laura Nova dos Santos presente, Lúcia de Souza Canto presente, Manuel Rodrigues de Souza presente, Sandra Cristina Costa presente, Solange Alves dos Santos presente, Wilson Antônio Evangelista presente. Após a verificação de quórum sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Solicito a primeira secretária a leitura do documento apresentado. A excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Carlinhos, os vereadores abaixo assinados, nos termos da art. 164 do Regimento Interno, adiantamento da votação dos projetos de lei do número, os projetos de lei do número 001/2026, 002/2026, 003/2026, 004/2026, 005/2026 e 006/2026, em razão de vícios de inconstitucionalidade. Carlinhos, 12 de janeiro de 2026. Antônio Carlos Marins, Wilson Evangelista, Laura Nova dos Santos. Solicitação em discussão. Em votação. Pela ordem, o vereador José Cláudio. Senhora presidente. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, doutor Carlos, bem-vindo, nossos servidores. Senhora presidente, é uma tarde importante, onde estamos aqui reunidos nessa tarde para tratar mais uma vez dessa sessão extraordinária de suma importância, né? Onde todos nós sabemos da extrema necessidade do nosso município, se faz a necessidade da votação desses projetos de suma importância aí para o bom andamento do município, né? E entre eles, não falha a memória, 8 a 9 projetos, né? E aí nós estamos aqui, todos os 9 vereadores. E o que nos trouxe essa preocupação, igual nós já citamos, é que esses convênios sempre foram feitos da prefeitura em anos anteriores, e eu poderia dizer até em gestão, né? Gestão anterior, inclusive no ano passado nós votamos também esses projetos, né? E onde, principalmente eu cito aqui a IFMT, no apoio também, esse apoio aí do governo do município com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e de repente agora à tarde nós nos deparamos com um parecer. E eu quero justificar, presidente, se faz assim a procuradoria jurídica, né? Jurídica da prefeitura, e eles falaram que foi feito um estudo lá certinho, e faltava apenas um projeto para caminhar para cá. Mas assim, presidente, eu sinto dizer, mas o meu voto nesse requerimento hoje é o contrário, sabe? Porque eu vejo assim que não há essa necessidade, porque foi convocada uma sessão para nós discutir esses projetos agora à tarde aqui na Câmara, né? Todos os vereadores estão aqui, e tem uma necessidade muito grande. Então, o que nos preocupa a gente está recebendo esse parecer agora, né? Em cima assim da hora, então nos causa uma situação difícil. Porque eu sei que tem que corrigir se tem alguma coisa, mas a prefeitura também lá, isso é um estudo detalhado jurídico que houve para nós esse projeto. Então, nesse requerimento, presidente, o meu voto é contrário nesse momento.
Solicitação em discussão. Pela ordem, vereador Neto. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros, companheiras, os funcionários da casa, doutor Carlos, que bom que você está aqui. Eu concordo com a explicação do doutor, desses créditos, projetos dele, mas esse destaque, todo ano, essa despesa é automaticamente contínua em nosso município. Há vários anos nós temos votado automaticamente. Os projetos sociais, os convênios que é feito com as entidades para o desenvolvimento do nosso município, principalmente a PAI, as escolas, enfim, as universidades federais para levar os alunos e assim por diante. Então, eu também não sou contra esse requerimento eu acho que votar os projetos para desenvolver o nosso município. Parecer, continua em discussão. Pela ordem, vereador Antônio Carlos Malice. Boa tarde a todos, boa tarde, senhora presidente. Queria deixar bem claro assim que eu assinei pelo adiamento do projeto para esclarecimento como o jurídico orientou a gente. Então eu assinei como adiamento. Assim, nada contra os projetos. Assim, os projetos bons, o PAI, todos. Então, tipo assim, pela orientação jurídica que a gente tem agora, e eu achei melhor assim, adiar. Com certeza o prefeito tem esse papel lá, vou ver em cima da hora, concordo, né, com uma coisa em cima da hora, mas com certeza o pastor Fernando se garante nessa parte jurídica aí também, tem os papelados tudinho, tem esses requisitos que pede aí, mas assim, não vejo necessidade de votar assim agora, sem o requisito que o jurídico exigiu, que é o nosso direito. Essa é a minha explicação. Parecer, solicitação, continua em discussão. Pela ordem, vereadora Sandra. Quando eu observei que quando o nosso projeto entrou aqui na Casa de Leis, foi colocado a ordem do dia, que eu tenho até aqui comigo, foi colocado a ordem do dia dos 9 projetos para votação. Logo em sequência, foi colocado a ordem do dia de novo, retirando 3 projetos de votação. Dos 3 projetos de votação que foram retirados, o que foi passado para a gente é porque estava faltando dotação orçamentária, faltando documentação anexa. Então, se foi retirado os 3 projetos da votação pela presidência da casa e ela viu que está faltando mais alguma outra coisa, por que não retirou os 9 projetos de votação no mesmo tempo que tirou os outros 3? Né? Então, foi convocada a sessão, marcou a sessão extraordinária para hoje às 14 horas, né? E já estamos com 1 hora de atraso da sessão extraordinária, porque após, era para acontecer a sessão às 14 horas, e às 14h30 foi convocado os vereadores para falar que ia ser colocado esse requerimento para retirar os outros 6 projetos. Né? Então, por que já não foi retirado os 6 junto com os outros 3? Né? Então, o voto também é contrário ao requerimento. Solicitação, continua em discussão. Pela ordem, vereador Guedes. Boa tarde a todos. Nós vamos, pegando aqui o gancho da Sandra aqui, colocar essa questão, tirar 3 projetos, agora voltou mais 6. A presidente colocou sessão para a gente votar esse projeto. Agora surge uma sugestão de adiamento de projetos, de adiar esses projetos, contraditório. Então, mais de 1 hora de atraso para a sessão começar. É claro, estou sendo dado para vocês aqui, mas tem que ser um negócio sério. E fazer um parecer, não sei, um estudo, sendo que no ano passado, 2025, nós aprovamos esses mesmos projetos praticamente. Não foi? Foi, Sandra? Os mesmos projetos que aprovamos no ano passado?
Então, acho que cada vereador está para fiscalizar. Cada vereador tem um projeto, fala com o advogado que já tem na Câmara, ou fala com o advogado fora. Agora, eu vou falar que eles estão bem para votar no ano passado, eu vou ter esse projeto. E eu vou votar nele de novo, então eu voto contra essa solicitação. Solicitação em discussão. Em votação. Quem for ao contrário, quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for ao contrário, manifeste. Solicitação rejeitada com os votos contrários dos vereadores Sandra Cristina da Costa, Solange Alves dos Santos, Kennedy Henrique Lobeu, José Cláudio de Souza Franco e Manuel Rodrigues de Souza. Solicito à secretária a leitura do ofício 002/2026, Gabinete do Executivo. Prefeitura Municipal de Carlinda. Ofício do número 002/2026, Gabinete do Executivo, Carlinda, 6 de janeiro de 2026. A Excelentíssima Senhora Lúcia de Souza Campos, Presidente da Câmara Municipal de Carlinda. Senhora, ao cumprimentado veio através do presente encaminhar a Vossa Excelência para que tramite em regime de urgência especial o projeto de lei municipal do número 001/2026, que, em suma, autoriza o Poder Executivo a conceder o auxílio financeiro à Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso. Sem mais calor, no momento, aproveite para renovar votos de elevada estima e respeito. Atenciosamente, Fernando de Oliveira Ribeiro, Prefeito Municipal. Ofício número 002/2026, Gabinete do Executivo, em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for ao contrário, manifeste. Pela ordem. Ofício número 002/2026, Gabinete do Executivo, aprovado. Solicito à primeira secretária a leitura do ofício 003/2026, Gabinete do Executivo. Prefeitura Municipal de Carlinda. Ofício do número 003/2026, Gabinete do Executivo, Carlinda, 6 de janeiro de 2026. A Excelentíssima Senhora Lúcia de Souza Campos, Presidente da Câmara Municipal de Carlinda. Senhora, ao cumprimentado vem através do presente encaminhar a Vossa Excelência para que tramite em regime de urgência especial o projeto de lei municipal do número 002/2026, que, em súmula, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao grupo da Polícia Militar do município de Carlinda, Estado de Mato Grosso. Sem mais para o momento, aproveito para renovar votos de elevada estima e respeito. Atenciosamente, Fernando de Oliveira Ribeiro, Prefeito Municipal. Ofício número 003/2026, Gabinete do Executivo, em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for ao contrário, manifeste. Ofício 003/2026, aprovado. Solicito a primeira secretária a leitura do ofício 004/2026, Gabinete do Executivo. Prefeitura Municipal de Carlinda. Ofício do número 004/2026, Gabinete do Executivo, Carlinda, 6 de janeiro de 2026. A Excelentíssima Senhora Lúcia de Souza Câmara, Presidente da Câmara Municipal de Carlinda. Senhora, ao cumprimentado vem através do presente encaminhar a Vossa Excelência para que tramite em regime de urgência especial o projeto de lei municipal número 003/2026, que, em súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a APAI do município de Carlinda e da outras providências. Sem mais para o momento, aproveito para renovar votos
votos de elevada estima e respeito. Atenciosamente, Fernando de Oliveira Ribeiro, prefeito municipal. Ofício número 004/2026, Gabinete do Executivo em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for contrário, manifeste. Ofício número 004/2026, aprovado. Solicita a primeira secretária a leitura do ofício 005/2026, Gabinete do Executivo. Prefeitura Municipal de Cardíaca. Ofício do número 005/2026, Gabinete do Executivo. Cardíaca, 6 de janeiro de 2026. A excelentíssima senhora Lúcia de Souza Cano, presidente da Câmara Municipal de Cardíaca. Senhora, algo comentário vem através do presente, encaminhar a Vossa Excelência para que, tramite em regime de urgência especial, o projeto de lei municipal do número 004/2026. Quem fuma, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de parceria com a Associação Fraterna Benedita Fernandes e da outras providências. Sem mais para o momento, aproveito para renovar votos de elevada estima e respeito. Atenciosamente, Fernando de Oliveira Ribeiro, prefeito municipal. Ofício número 005/2026, Gabinete do Executivo em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for ao contrário, manifeste. Ofício número 005/2026, aprovado. Prefeitura Municipal de Cardíaca. Ofício número 006/2026, Gabinete do Executivo. Cardíaca, 6 de janeiro de 2026. A excelentíssima senhora Lúcia de Souza Cano, presidente da Câmara Municipal de Cardíaca. Senhora, algo comentado vem através do presente encaminhar a Vossa Excelência para que, tramite em regime de urgência especial, o projeto de lei municipal do número 005/2026. Quem suma, autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com o município de Alta Floresta e da outras providências. Sem mais para o momento, aproveito para renovar votos de elevada estima e respeito. Atenciosamente, Fernando de Oliveira Ribeiro, prefeito municipal. Ofício de número 006/2026, Gabinete do Executivo em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for ao contrário, manifeste. Ofício número 006/2026, aprovado. Solicita a primeira secretária a leitura do ofício 007/2026, Gabinete do Executivo. Prefeitura Municipal de Cardíaca. Ofício do número 007/2026. Gabinete do Executivo, Cardíaca, 6 de janeiro de 2026. A excelentíssima senhora Lúcia de Souza Cano, presidente da Câmara Municipal. Senhora, ao cumprimentar vem através do presente encaminhar a Vossa Excelência para que, tramite em regime de urgência especial, do projeto de lei municipal número 006/2026. Quem sua, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o convênio com a obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança, do município de Cardíaca e da outras providências. Sem mais para o momento, aproveito para renovar votos de elevada estima e respeito. Atenciosamente, Fernando de Oliveira Ribeiro, prefeito municipal. Ofício número 007/2026, Gabinete do Executivo em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for ao contrário, manifeste. Ofício número 007/2026, aprovado. Suspendo a sessão por 1h20 minutos e convoco as comissões para análise dos projetos e emissões dos competentes pareceres, legislação, justiça e redação final, fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária. Podemos seguir? Retornando à sessão, solicito a primeira secretária que proceda à leitura da ordem do dia. Câmara Municipal de Cardíaca, Estado de Mato Grosso, parecer do número 001/2026. Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final, Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. Proposição em espécie, Projeto de Lei número 001/2026. Autoria, Executivo Municipal. Emenda, autoriza o
Polícia Judiciária Civil na comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso. Comissão Permanente da Câmara Municipal, composta por senhoras e senhores vereadores Sandra Cristina Costa, Solange Alves dos Santos, Kennedy Henrique Romeu, José Cláudio de Souza Franco, Antônio Carlos Paris e Lauro Alves dos Santos. Após a análise da proposição acima, emite o seguinte parecer. Parecer favorável à aprovação do projeto sem emendas ou ressalva. Carlinda, 12 de janeiro de 2026. Parecer número 001/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for ao contrário, manifeste-se. Parecer 0001 aprovado. Câmara Municipal de Carlinda. Parecer número 002/2026. Comissão. Legislação, Justiça e Redação Final. Fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária. Proposição em espécie. Projeto de lei número 002/2026. Autoria Executivo Municipal. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao núcleo da Polícia Militar de Carlinda, Estado de Mato Grosso. Comissão Permanente da Câmara Municipal, composta pelos senhoras e senhores vereadores Sandra Cristina Costa, Solange Alves dos Santos, Kennedy Henrique Romeu, José Cláudio de Souza Franco, Antônio Carlos Paris e Lauro Alves dos Santos. Parecer número 002/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for ao contrário, manifeste-se. Parecer número 002/2026 aprovado. Câmara Municipal de Carlinda. Parecer número 003/2026. Comissão. Legislação, Justiça e Redação Final. Fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária. Proposição em espécie. Projeto de lei número 003/2026. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a PAI do município de Carlinda e da outras providências. Comissão Permanente da Câmara Municipal, composta pelos senhoras e senhores vereadores Sandra Cristina Costa, Solange Alves dos Santos, Kennedy Henrique Romeu, José Cláudio de Souza Franco, Antônio Carlos Paris, Lauro Alves dos Santos. Após a análise da proposição acima, emite o seguinte parecer. Favorável à aprovação do referido projeto sem emendas ou ressalvas. Carlinda, 12 de janeiro de 2026. Parecer número 003/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for ao contrário, manifeste. Parecer número 003/2026 aprovado. Câmara Municipal de Carlinda. Projeto de parecer do número 004/2026. Comissão. Legislação, Justiça e Redação Final. Fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária. Proposição em espécie. Projeto de lei número 004/2026. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de parceria com a Associação Fraterna Benedita Fernandes e da outras providências. A Comissão Permanente da Câmara Municipal, composta pelos senhoras e senhores vereadores Sandra Cristina Costa, Solange Alves dos Santos, Kennedy Henrique Romeu, José Cláudio de Souza Franco, Antônio Carlos Paris e Lauro Alves dos Santos. Após a análise da proposição acima, emite o seguinte parecer. Favorável à aprovação do referido projeto sem emendas ou ressalvas. Carlinda, 12 de janeiro de 2026. Parecer número 004/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for ao contrário, manifeste. Parecer número 004/2026 aprovado. Câmara Municipal de Carlinda. Parecer número 005/2026. Comissão. Legislação, Justiça e Redação Final. Fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária. Proposição em espécie. Projeto de lei número 005/2026. Autoria. Executivo Municipal. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com o município de Alta Floresta e da outras providências. A Comissão Permanente da Câmara Municipal, composta pelos senhoras e senhores vereadores Sandra Cristina Costa, Solange Alves dos Santos, Kennedy Henrique Romeu, José Cláudio de Souza Franco, Antônio Carlos Paris e Lauro Alves dos Santos. Após a análise da proposição acima, emite o seguinte parecer.
Favorável à aprovação do referido projeto sem emendas ou ressalvas. Carlita, 12 de janeiro de 2026. Parecer 005/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for contrário, manifeste. Parecer número 005/2026 aprovado. Câmara Municipal de Carlita, parecer número 006/2026. Comissão: Legislação, Justiça e Redação Final. Fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária. Proposição em espécie. Projeto de lei número 006/2026. Autoria: Executivo Municipal. Emenda: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança no município de Carlita, e da outras providências. A Comissão Permanente da Câmara Municipal, composta por senhoras e senhores vereadores Sandra Cristina Costa, Solange Alves Santos, Kennedy Henrique Lomeu, José Cláudio de Souza Franco, Antônio Carlos Valência e Lauro Moura dos Santos. Após a análise da proposição, assim remite o seguinte parecer: favorável à aprovação do referido projeto sem emendas ou ressalvas. Carlita, 12 de janeiro de 2026. Parecer número 006/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for ao contrário, manifeste. Parecer número 006/2026 aprovado. Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras, Dr. Carlos Turim, minha querida amiga Karina, seja muito bem-vinda. Servidores da casa, boa tarde. Eu gostaria de ler, deixar registrado em ata na Câmara Municipal de Carlita, na sessão extraordinária da data de hoje, um parecer jurídico de número 001/2026. Projeto de lei número 001/2026, 002/2026, 003/2026, 004/2026, 005/2026, 006/2026, todos de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal de Carlita, os quais autorizam a concessão de auxílios financeiros e a celeridade de convênios em termos de parceria com órgãos públicos estaduais, entidades, sociedade civil sem fins lucrativos e outros entes federativos, com finalidade institucional expressamente delimitada. Primeiro, sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal, o objeto do presente parecer consiste em avaliar de forma integrada a legalidade dos referidos projetos, à luz da Lei da Responsabilidade Fiscal, exclusivamente quanto à caracterização ou não de despesa obrigatória de caráter continuado, bem como sua compatibilidade com o regime jurídico eleitoral, especificamente sobre o enfoque no artigo 73, inciso 4 da Lei de número 9.504, de 1977, no qual se refere à Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Verifica-se que os projetos de lei analisados não instituem despesa obrigatória de caráter continuado nos termos do artigo 17 da LRF. As autorizações legislativas contidas no projeto limitam-se a permitir de forma condicionada e discricionária a celebração de convênios e termos de parceria com valores previamente delimitados, dependente de dotação orçamentária específica e vinculada a instrumentos formais que exigem prestação de contas. Não se verifica em nenhum dos projetos a criação de obrigação financeira permanente, automática ou indefinida, tampouco a imposição da continuidade obrigatória das despesas de exercício futuro, ausente, portanto, o elemento nuclear caracterizador da despesa obrigatória de caráter continuado, consistente na imposição legal de manutenção de gastos por prazo superior a 2 exercícios financeiros, razão pela qual os projetos não se enquadram na vedação material prevista no artigo 17 da LRF. Sobre a ótica do direito eleitoral, impõe-se
Propõe-se a análise da legalidade dos projetos exclusivamente à luz do artigo 73, inciso 4º, da Lei de 9.504/1997, que é vedado aos agentes públicos em ano eleitoral o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, distribuição gratuita de bens, de serviços de caráter social custeado ou subvencionados pelo poder público. O lucro da vedação legal reside na utilização da máquina administrativa para promoção eleitoral, mediante a personalização direcionada ou a exploração política eleitoral de ações estatais de cunho social. No caso do projeto de lei número 001/2026, a número 006/2026, não se identifica qualquer hipótese de afronta ao artigo 73. Quarto, na lei número 9.504/1997, os atos legislativos não instituem distribuição direta de bens ou serviços à população em geral, tampouco autoriza benefícios individualizados ou personalizados a eleitores. Os repasses financeiros previstos destinam-se exclusivamente a órgão público, entidades assistenciais, institucionalizadas e cooperação intermunicipal, com execução indireta, impessoal e imediata voltada ao custeio de atividades permanentes de interesse público, como segurança pública, acolhimento institucional de crianças, adolescentes e idosos, atendimento educacional especializado em ações assistenciais continuadas. Não há no projeto qualquer previsão de utilização promocional das ações, nem autorização para divulgação institucional com enaltecimento de agente político, partido ou candidatura. Ao contrário, os instrumentos exigem formalização, controle, prestação de contas e vinculação estrita à finalidade pública, afastada por completo o risco de exploração eleitoral das atividades financeiras. A jurisprudência da Justiça Eleitoral é firme no sentido que a vedação do artigo 73, 4º da Lei número 9.504/1997 não alcança repasses institucionais destinados à manutenção de serviços públicos ou assistenciais executados por entidade ou órgãos, desde que ausente promoção social e inexistente entrega direta de bens e serviços ao eleitor como instrumento da capacitação do voto. Ressalta-se ainda que a mera autorização legislativa para a celebração de convênios ou concessão de auxílios financeiros não configura por si só o uso proporcional de bens ou serviços de caráter social, uma vez que a vedação eleitoral incide sobre a conduta administrativa concreta e finalística, e não sobre o exercício regular da função legislativa. Eventual desvio de finalidade, caso ocorra, deverá ser analisado no plano da execução administrativa, à luz das circunstâncias fáticas, não sendo possível presumir licitude eleitoral a partir da simples edição das leis autorizadas. Diante de todo o exposto, conclui-se de forma integrada e conclusiva que os projetos de lei número 01/2026 a número 006/2026 não institui despesa obrigatória de caráter continuado nos termos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e não afronta o artigo 73 do inciso 4º da Lei de 9.504/1997, por não autorizarem nem direto nem indiretamente o uso promocional de bens ou serviços de caráter social em favor de candidatos, partidos ou coligações. Assim, o referido projeto mostra ser juridicamente válido e incompatível para o regime fiscal quanto com o regime eleitoral implacável no ano de 2026. O poder deve
o poder-dever constitucional de fiscalização do Poder Legislativo. Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, compete à Câmara Municipal exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo, diretamente com o auxílio do controle externo. Tal atribuição não é faculdade política, mas dever constitucional indeclinável, cujo exercício exige acesso prévio e suficiente às informações essenciais sobre os atos que pretende autorizar. A autorização legislativa para a celebração do convênio e termos de parceria não pode se converter em delegação genérica, aberta e restrita, sob pena de esvaziamento da função fiscalizatória do parlamentar municipal. Embora os projetos possuam natureza autorizativa, é juridicamente inafastável que a análise legislativa não se limita à forma alcançando o conteúdo material mínimo do que o ato pretende autorizar, especialmente quando envolve transferência de recursos públicos, assunção de obrigações financeiras, cooperação com terceiros e execução indireta de políticas públicas. A ausência das minutas dos termos de convênio e de parceria impede o Poder Legislativo de verificar ainda que, em juízo preliminar, a adequação do objetivo e da finalidade pública, a existência de meta e plano de trabalho, os critérios de repasse e execução, os mecanismos de controle e fiscalização, as hipóteses de suspensão, rescisão e responsabilização, a compatibilidade entre valores, objeto e interesse público. Sem tais elementos, o Legislativo fica impossibilitado de exercer controle material, restado reduzido a mero órgão homologador de intenções abstratas do Executivo e que contraria frontalmente o modelo constitucional de freios e contrapesos. A submissão de projetos de lei autorizativos desacompanhados das minutas dos instrumentos que lhes dão concreção configura a afronta indireta ao artigo 31 da Constituição Federal, por restringir de forma ilegítima o alcance do controle legislativo. Não se trata de vício formal, de iniciativa ou competência, mas de vício substancial, de intrusão legislativa, que compete à análise consciente, responsável e fiscalizatória da Câmara Municipal. A aprovação de tais projetos nessas condições transferiria integralmente ao Executivo a definição unilateral das causas essenciais, retirando do Legislativo qualquer possibilidade real do controle prévio, o que não se coaduna com o regime institucional do controle de gastos públicos. Não se mostra juridicamente aceitável o argumento de que a análise de minutas poderá ocorrer apenas no âmbito do Executivo. Após a aprovação das leis, tal raciocínio inverte a lógica do controle democrático, pois o controle legislativo não subordina ao controle jurídico do Executivo. A fiscalização não é posterior apenas, mas também é preventiva. A Câmara não pode abdicar do seu papel constitucional sobre a justificativa de conveniência administrativa. A ausência das minutas não é vício sanável por execução futura, mas deficiência compromete o processo legislativo no momento da sua apreciação. Diante do exposto da assessoria jurídica, opina de forma desfavorável a
tramitação e aprovação dos projetos de lei número 001/2026, 002/2026, 003/2026, 0004/2026, 005/2026, 006/2026, nos moldes em que for apresentada, em razão de ausência de minutos dos termos de convênio e termos de parceria, o que limita de forma indevida o exercício do poder-dever da fiscalização do Poder Legislativo e viabiliza o controle material, financeiro e finalístico dos atos autorizatórios. Outros órgãos pela Polícia Civil, Polícia Militar, ambas integrantes da estrutura administrativa estadual ou competência definida em âmbito estadual, embora a Constituição admite cooperação entre entes federativos, do artigo 23 ao artigo 241 da CF, tal cooperação não se presume devendo ser formalizada mediante instrumento jurídico próprio, especialmente quando envolve transferência de recurso financeiro e assunção de despesas operacionais. Da ausência do programa municipal legalmente instituído, os projetos em análise não se vinculam a qualquer programa municipal de segurança pública formalmente instituído por lei, tampouco a política pública municipal estruturada que defina objetivos, diretrizes e metas, delimite a atuação municipal de forma complementar, estabeleça critério de repasse e controle, justifique a utilização de recursos municipais em atividade de competência estadual. A simples autorização para repasse financeiro não supre a exigência de planejamento e institucionalização da política pública, sob pena de transformar o município em financiador permanente de atribuição estadual, sem amparo em programa legal específico. A ausência do programa municipal fragilizado a legalidade do repasse, pois impede a verificação da finalidade pública municipal específica e dificulta o controle do legislativo e social de gastos. Da inexigência do convênio formal com o Estado do Mato Grosso. Outro ponto jurídico sensível reside no fato de que os projetos não fazem referência à existência de convênio formal com o governo do Estado do Mato Grosso, celebrando nos termos do artigo 241 da Constituição Federal, que autorize e discipline a cooperação técnica e financeira entre os entes, sem convênio formal, inexistente, definição clara das obrigações de cada ente. Não há causa de responsabilidade, metas e fiscalização. Não se estabelece base jurídica segura para o repasse. Há risco de violação ao princípio da legalidade orçamentária. A determinação direta de recursos municipais a órgãos estaduais sem instrumento formal de cooperação pode caracterizar desvio de finalidade orçamentária, além de comprometer a regularidade da despesa perante os órgãos do controle externo, da inadequação da lei autorizada isolada, embora leis autorizativas sejam juridicamente admissíveis, elas não podem existir de forma isolada e descontextualizada, especialmente quando trata de matéria sensível como financiamento de serviços de competência de outro ente, utilização de recursos municipais fora da política pública própria, ausência de instrumento formal de cooperação federativa, autorização legislativa desacompanhada de programa municipal e de convênio estadual, não atende aos requisitos mínimos do governo de governança pública, planejamento e controle exigido pelo ordenamento jurídico. Conclusão jurídica. Diante do exposto, conclui que seus projetos de lei 001/2026 e número 002/2026 trata-se de repasse financeiro para atividade de competência constitucional estadual. Não se vincula ao Programa Municipal de Segurança Pública, legalmente instituído. Não são
lastreada em convênio formal com o governo do Estado de Mato Grosso. Apresenta fragilidade jurídica quanto à finalidade pública do município e ao controle legislativo. Expõe o município o risco de questionamento por órgão de controle. E essa assessoria jurídica opina pela inviabilidade jurídica da aprovação dos projetos de lei 001/2026 e número 002/2026 nos moldes apresentados, recomenda-se parecer desfavorável ou alternativamente diligência legislativa condicionando a tramitação à instituição prévia do Programa Municipal de Segurança Pública por lei específica, a forma de convênio com o Estado de Mato Grosso nos termos do artigo 241 da Constituição Federal. 4. Projeto de lei número 004 da Associação Fraterna Benedito Fernandes. Enquadramento jurídico do ajuste pretendido. O projeto de lei 004/2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de parceria com a Associação Fraterna Benedito Fernandes, entidade privada sem fins lucrativos, com a finalidade de custeio de serviços de acolhimento institucional de idosos em situação de vulnerabilidade social, mediante repasse financeiro mensais por idoso atendido. Trata-se, portanto, de parceria com a organização da sociedade civil, envolvendo transferência de recursos públicos, execução direta de política pública de assistência social, prestação continuada de serviços assistenciais. Relação jurídica de colaboração entre o município e a entidade privada. Esse enquadramento atrai como regra a incidência da lei número 13.019/2014, marco regulatório das organizações da sociedade civil, da regra geral de obrigatoriedade do chamamento público, nos termos do artigo 23 da lei 13.019/2014, a celebração de termos de colaboração ou termo de fomento deve ser precedida de chamamento público como regra geral, justamente para assegurar isonomia entre entidades interessadas, impessoalidade, transparência e seleção de proposta mais adequada ao interesse público. O chamamento público não se confunde com licitação, mas possui natureza jurídica própria de procedimento seletivo obrigatório, voltada à escolha da organização da sociedade civil mais apta à execução do objeto. Assim, a autorização legislativa para celebrar termos de parceria com a entidade nominalmente indicada, sem qualquer referência à realização de chamamento público ou eventual hipótese legal de dispensa ou inexigibilidade, suscita relevante questionamento jurídico sobre a ótica da legalidade administrativa. Das hipóteses excepcionais, da dispensa ou da inexigibilidade, a lei de número 13.019/2014 admite exceções ao chamamento público, notadamente nos artigos 29 e 30, tais como situações de urgência ou calamidade pública, continuidade de serviços socioassistenciais essenciais, inviabilidade de competição, entidade única executadora do serviço do território, serviço previamente credenciado no âmbito do SUAS, quando demonstrada a singularidade. Contudo, numa dessas hipóteses pode ser presumida, devendo ser expressamente motivada, justificada e comprovada pela administração pública. No caso do projeto de lei número 004/2026, não há menção à realidade de chamamento público, não há justificativo formal de dispensa e de inexigibilidade, não há demonstração de singularidade da entidade, não há indicação de exigência de outras entidades aptas no território, não há referência à situação emergencial ou excepcional. A simples indicação nominal da entidade beneficiária não supera a exigência legal, tampouco afasta o dever da motivação administrativa e impactos da omissão para apreciação legislativa. Sobre a ótica do Poder Legislativo, a
A autorização pretendida, centrada na definição do procedimento de seleção da entidade, gera relevantes consequências jurídicas, risco de violação aos princípios da impessoalidade, a isonomia do caso do Executivo interprete a lei como autorização direta para a contratação de entidade indicada, potencial afronta a lei número 13.019/2014, se o chamamento público não for realizado nem formalmente dispensado. Limitação do controle legislativo que não dispõe de elementos para verificação se a entidade é efetivamente a única ou a mais adequada. Risco de responsabilização futura, inclusive perante órgãos do controle externo, caso o ajuste seja celebrado sem observância do procedimento legal. A autorização legislativa, tal como regida pelo pode ser interpretada como direcionalmente ainda que não institucional, o que recomenda cautela redobrada por parte da Câmara Municipal. Diante do exposto, conclui que o projeto de lei número 004/2026 submete-se por regra da lei número 13.019/2014, a celebração de termo de parceria com uma organização da sociedade civil, exige um princípio prévio de chamamento público e indicação direta da entidade, sem menção expressa ao procedimento seletivo ou à hipótese legal de dispensa, inexigibilidade, compromete a segurança jurídica da autorização legislativa. A omissão não inviabiliza definitivamente o projeto, mas impede a sua aprovação, segura nos modos atuais, sob pena de esvaziamento do controle legislativo e risco de ilegalidade na execução. Essa assessoria jurídica opina pela necessidade de adequação do projeto de lei 004/2026 como condições para regular a apreciação mediante inclusão expressa da obrigatoriedade de chamamento público ou apresentação de justificativo formal e legal à dispensa da inexigibilidade, devendo motivado, comprovado ou a execução do projeto com elementos técnicos que demonstram a singularidade da entidade. Sem tais adequação, a aprovação do projeto apresenta riscos jurídicos relevantes e recomenda-se parecer desfavorável ou diligência legislativa. Carlos Eduardo Felipe. Esse é o parecer jurídico, que esse ano eu não vou votar projeto, colocar em votação o projeto sem parecer jurídico, porque eu peguei o ano passado, porque foi o meu primeiro mandato. Eu tenho muito conhecimento político, mas não tenho conhecimento legislativo, e não fui orientada pelo jurídico da Câmara, que precisa ter parecer jurídico, que projetos, a Eliane muitas vezes me chamou a atenção, e o Darley, por muitas vezes, me chamou a atenção sobre isso. Aí esse ano agora, estamos começando, é a primeira sessão, é os primeiros projetos. Eu não sou contra prefeito, não sou contra ninguém, eu sou a favor de proteger a Câmara Municipal de Carlinda, é o meu dever, é o juramento que eu fiz, e a minha dignidade própria, que eu preciso defender antes de mais nada. Então, parecer jurídico, de agora em diante, será documento, será lei nessa Casa de Leis. Agora, voto, cada vereador é livre para votar. Voto no que está de acordo com a sua conveniência, com o seu conhecimento, com a sua habilidade técnica que tem, de conhecimento técnico que tem. Pode votar. Eu não vou responder por ninguém, eu respondo por mim. Só. E o próprio atraso da sessão não é
assim, nenhum abuso, porque todos nós aqui somos pagos para isso, estamos recebendo da comunidade, da sociedade que paga impostos, e muitos impostos para pagar os nossos vencimentos, a nossa verba organizadora. Então estamos aqui, se precisar virar à noite, a gente vira, porque nós somos pagos para isso e o vereador não tem horário para trabalhar. É o horário que precisa. Quando precisar, a gente está aqui pronto para trabalhar. Solicito ao primeiro secretário que proceda aí a leitura dos projetos, colocar em votação os projetos. Prefeitura Municipal de Carlinha, projeto de lei número 001/2026, súmula, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro da Delegacia de Polícia Judiciária Civil da comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso. Prefeitura Municipal de Carlinha, 6 de janeiro, Fernando de Oliveira Ribeiro, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 001/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for contrário, manifeste. Projeto de lei número 001/2026 aprovado. Projeto de lei, Prefeitura Municipal de Carlinha, projeto de lei número 002/2026. Súmula, autoriza o Poder Executivo a conceder o auxílio financeiro ao núcleo da Polícia Militar do município de Carlinha, Estado de Mato Grosso. Fernando de Oliveira Ribeiro, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 002/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for contrário, manifeste. Projeto de lei número 002/2026 aprovado. Prefeitura Municipal de Carlinha, projeto de lei número 003/2026. Súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a PAI do município de Carlinha e da outras providências. Fernando de Oliveira Ribeiro, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 002/2026 em discussão. Pela ordem, vereador Cláudio. Senhora Presidente, senhores vereadores, nossos servidores, doutor Carlos, nosso presente, vereadoras e vereadores. Presidente, é com muita alegria nessa tarde, onde nós estamos aqui reunidos nessa casa, onde o objetivo do nosso executivo é continuar fazendo esse trabalho a qual ele vem fazendo um brilhante trabalho, e essa atenção importante das nossas entidades do município de Carlinha, onde eu diria, presidente, eu quero parabenizar o nosso prefeito, porque nós vivemos um momento nessa casa aqui, onde a instituição APAI desse município, vereador Nelo sabe, vereadora Sandra sabe, caminhava nesse município, presidente, se arrastando, com dificuldade. Era um transtorno muito grande, onde a diretora, o presidente daquela entidade, tinha que sair, fazer os eventos com toda aquela dificuldade, e mesmo assim, presidente, chegava um momento que não tinha condições, o mínimo do mínimo, eu nem diria de ter uma estrutura melhor para atender os alunos da PAI. Quantas vezes aquela presidente da PAI teve aqui nessa Câmara pedindo, buscando, esse apoio do município, o vereador Nelo sabe, e aí, presidente, havia sim uma certa rejeição. E o que mais, presidente, me deixa feliz hoje, é que eu não estou vendo aqui a nossa presidente da PAI com todo respeito, porque ela sabe que o nosso prefeito pastor Fernando tem olhado com bons olhos aquela instituição desse município, onde todos nós sabemos
dos avanços que a entidade está fazendo no ensino, acolhendo os nossos alunos, fazendo os eventos, igual nós somos sempre convidados a participar. E eu quero aqui, presidente, parabenizar o nosso prefeito por essa atitude de grandeza, por trabalhar não somente pelas nossas secretarias, sabe, mas também pela nossa entidade Rapai, que com muita alegria nasceu nesse município há muitos anos, e de forma nenhuma, presidente, nós conseguiríamos manter, aquela entidade conseguiria se manter nesse município se não houvesse, presidente, esse apoio que é fundamental, essa parceria, a qual eu fico feliz, que eu sei que todos os vereadores, o vereador Malice, tem feito um trabalho, Vossa Excelência tem feito um trabalho para ajudar a entidade. Então, prefeito pastor Fernando, Deus abençoe. 300 mil reais é o que nós botamos nessa tarde, que é a altura daquilo que está no alcance, e com certeza essa corrente positiva para ela continuar fazendo esse trabalho. Então eu gostaria aqui de pedir a todos os colegas vereadores esse voto, né, não só no projeto da PAI, mas esse voto favorável a todos os projetos que entram nessa tarde, que são projetos fundamentados, que vêm de encontro para atender a nossa população de Carlinha, presidente. Muito obrigado e parabéns aí ao nosso prefeito por esse reconhecimento, não só com a PAI de Carlinha, mas todos os projetos que já foram votados e vai votar nessa tarde. Obrigado, presidente. Projeto de lei número 002/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor permaneça em silêncio, quem for ao contrário manifeste. Projeto de lei número 003 em votação. Quem for a favor permaneça em silêncio, quem for ao contrário manifeste. Projeto de lei número 003/2026 aprovado. Prefeitura Municipal de Carlinda, projeto de lei número 004/2026. Súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de parceria com a Associação Fraterna Benedita Fernandes e da outras providências. Fernando de Oliveira Ribeiro, prefeito municipal. Projeto de lei número 004/2026 em discussão. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Cláudio. Presidente, também eu gostaria que, enquanto líder do nosso prefeito, estamos falando aqui da importância também desse projeto, presidente, onde nessa tarde, a qual eu não quero aqui ser falho, mas eu acredito que há muitos anos, todos os anos, essa Casa de Leis, ela aprecia e com voto favorável a aprovação desse importante projeto, aonde, presidente, hoje o nosso município trata com muita cautela, com muito respeito e muito carinho os nossos idosos. Quantos idosos nós temos nesse município, presidente? Já tivemos casos aqui de pessoas que não têm uma família. Já tivemos casos aqui de pessoas que chegou nesse município, a idade chegou, e para o município, esse apoio, esse acordo lá, sabe, de fazer essa transferência desses idosos para essa entidade, é uma praticidade muito mais fácil e melhor para o município, porque lá, presidente, a entidade que já conta com médico, enfermeiro, assistente social, já conta com esses representantes lá para poder dar essa atenção a essas pessoas que tanto precisam. Pessoas, presidente, que trabalhou a vida inteira e não conseguiram construir uma família e a idade chegou. Então, mais uma vez, nós estamos votando nesse projeto importante. Prefeito pastor Fernando, mais uma vez, parabéns por essa atitude louvável e com certeza terá aqui os 9 votos dos vereadores para a gente continuar, em caso de existência de alguém que precisa daquela instituição, a Câmara já está aprovando esse importante projeto que Vossa Excelência encaminhou nesta tarde nessa casa. Obrigado, presidente, por voto favorável também. Não vai manter que nós vamos estar lá, hein, Claudinho? Não vai manter que nós vamos estar lá. Projeto de lei número 004/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça em silêncio. Quem for contrário, manifeste-se. Projeto de lei número 004/2026 aprovado.
Prefeitura Municipal de Carlinda, projeto de lei número 005/2026. Súmula, autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com o município de Alta Floresta e da outras providências. Fernando de Oliveira Ribeiro, prefeito municipal. Projeto de lei número 005/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor do nome desse silêncio, quem for contrário, manifeste-se. Projeto de lei número 005/2026 aprovado. Prefeitura Municipal de Carlinda, projeto de lei número 006/2026. Súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança do município de Carlinda e da outras providências. Fernando de Oliveira Ribeiro, prefeito municipal. Projeto de lei número 006/2026 em discussão. Pela ordem, vereador Cláudio. Senhora Presidente, senhores vereadores, Saraiva, que se encontra aqui nessa tarde, fundador de Carlinda, seja bem-vindo. Presidente, com muita alegria também eu quero aqui falar um pouco sobre essa entidade importante do nosso município, que está aqui no nosso município, onde essa entidade, de uns tempos para cá, presidente, essa entidade tem sido uma entidade que, graças a Deus, a gente está vendo a evolução, aonde hoje não acolhe somente pessoas do nosso município, aqueles internados ali, né, que estão ali buscando a recuperação, não é só do nosso município. E eu quero aqui, presidente, parabenizar não só o nosso prefeito Carlinda por essa iniciativa, por esse convênio, mas também parabenizar aqui vários prefeitos da região, aonde, presidente, Vossa Excelência foi uma vereadora aqui no município que buscou esses convênios, né? E hoje eu não sei porquê, né? Eu não sei porquê, com todo respeito, há esse empecilho de não votar esse projeto nessa tarde. Então, presidente, que nós continuamos fazendo esse brilhante trabalho, né? Que é um projeto que tem que ser votado sim. A Igreja Católica do município vem fazendo esse trabalho, né, presidente? Ajudando, apoiando as entidades, as prefeituras da região. Então, em nome do prefeito Pastor Fernando, agradecer aos prefeitos. E mais uma vez, eu sei que os votos aqui da Câmara com certeza será favorável. E a gente fica muito feliz, porque todo mês de janeiro de todo ano, essa casa sempre votou. Não esse projeto, acho que é o segundo ano agora, né? Acho que é o segundo ano, não é? Segundo ano, né? Então, tá aí, quem ganha com isso é aquelas pessoas que, infelizmente, não tem outro meio de buscar uma recuperação e está ali. E o nosso município, mais uma vez, merece os nossos aplausos por estar tendo esse convênio para a entidade. Projeto de lei número 006/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor da Muito obrigado a vocês, tá? Quem for a favor, manifeste-se. Projeto de lei 006/2026 aprovado. Obrigado por tudo. Nada mais havendo a se tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.